Olá, tudo bem? Você sabia que diariamente entramos em contato com mais de 60 mil compostos tóxicos? Dentre estes, podemos citar os medicamentos, os metais pesados, os aditivos alimentares, os agrotóxicos, poluentes do ar e outros elementos conhecidos como xenobióticos. E quanto mais tempo permanecemos expostos a esses elementos, ou seja, com maior dificuldade de eliminá-los, maior a chance que temos de desenvolvermos uma série de sintomas aparentemente vagos e que não temos explicações para eles, como por exemplo, o cansaço excessivo, dores de cabeça, desconfortos gastrointestinais, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, dores e uma infinidade de outros sintomas provocados pela não eliminação completa dessas toxinas. E falando justamente sobre eliminação, que decidi preparar esse vídeo onde vou explicar para você o que é detoxificação, principalmente falando se existem mitos ou verdades na inclusão de suplementos e estratégias dietéticas que possam favorecer essa detoxificação. Detoxificação é qualquer processo realizado no organismo que tenha como objetivo a eliminação ou redução de atividade de xenobióticos, que são substâncias químicas ou moléculas estranhas originadas ou não pelo nosso próprio organismo. E a todo instante estamos fazendo esse processo de detoxificação, independente de entrarmos em contato ou não com alguma substância tóxica, uma vez que o nosso próprio organismo também produz elementos que precisam ser eliminados. E essa eliminação ocorre principalmente através das fezes, da urina, do suor e da respiração. Mas essa fase, que chamamos de eliminação, ela é a última etapa de 3 fases do processo de detoxificação. Então eu vou explicar para você a fase 1, a fase 2 e a 3 para vermos se faz sentido a inclusão de alguns suplementos e alimentos para potencializarmos então a nossa detoxificação. Só é importante falar aqui que esse processo ocorre em todas as células do nosso corpo, mas principalmente nos órgãos fígado e intestino. E a detoxificação é algo vital para nós. E é por isso que, independente do nosso estado nutricional ou de qualquer suplementação, o nosso organismo vai executar essa função. O que vamos discutir após entender as etapas da detoxificação é o quanto esse processo pode ser prejudicado ou potencializado pela nossa saúde. A fase 1 também é conhecida como biotransformação e ela é muito focada na área do fígado, pois é aqui que os xenobióticos irão sofrer metabolização, ou seja, eles serão oxidados, reduzidos ou então hidrolisados. Como a maioria dessas moléculas xenobióticas são lipossolúveis e em muitos casos elas são de cadeias grandes, é necessário que elas sejam quebradas para que possamos então ou aproveitá-las pelo nosso organismo ou então termos a sua eliminação facilitada. E essa oxidação, ou essa redução, será realizada principalmente por um conjunto de enzimas localizado no fígado, conhecido como citocromo P450. E aqui, nessa etapa, são necessários uma série de elementos, como por exemplo, o alto teor de oxigênio, de importantes oligominerais, como é o caso do zinco, do molibdeno, do manganês, flavonoides, de vitamina C, vitaminas do complexo B e do ferro. E esses são somente os principais elementos nessa etapa 1. Já a fase 2 também ocorre em sua maior parte no fígado, e ela tem como objetivo transformar as toxinas ativas em moléculas prontas para eliminação. E por isso que ela também é conhecida como conjugação, pois aqui temos a inserção de grupamentos químicos nessas toxinas, tornando-as mais polares e consequentemente mais hidrossolúveis, o que as levará facilmente então para a excreção. As principais reações de conjugação são a metilação, a acetilação e a sulfatação. E novamente aqui são necessários vários elementos para facilitarem esse processo, como por exemplo, o cobalto, o cobre, aminoácidos como a glutamina, a cisteína e principalmente uma boa biodisponibilidade de oxigênio ativo. E é justamente nas fases 1 e 2 que nós percebemos que existem muitos pontos críticos no processo de detoxificação. E quando essa ação não é eficiente, começamos a acumular toxinas em nosso organismo. E elas, inclusive, podem migrar para outros órgãos
sem contar as lesões que provocam nas células e também base de DNA, gerando todos aqueles sintomas vagos que falei lá no início desse vídeo. Já a fase 3, também chamada de fase de eliminação, consiste em um sistema de transporte que envia as toxinas até a circulação e posteriormente então ao seu destino final, que será no caso a eliminação através das fezes, da urina, do suor ou então da respiração. E nessa fase também temos uma série de elementos essenciais para a realização dessa etapa com eficiência, como por exemplo, as bactérias benéficas da região intestinal, oligominerais, como é o caso do zinco, do selênio, manganês, cobre, a coenzima Q10 e algumas vitaminas, além de flavonoides e tocoferóis. Então, essas são as 3 etapas do processo de detoxificação que o nosso organismo está habilitado para fazê-lo sozinho, independente da condição de saúde que nós nos encontramos. A detoxificação é algo prioritário para o nosso organismo, e se ele precisar comprometer outros sistemas do nosso corpo, como por exemplo o sistema cognitivo, o sistema muscular, o sistema ósseo, pode ter certeza que assim ele o fará. Tudo isso para privilegiar a detoxificação. Agora, a pergunta que surge após você entender o processo de detoxificação é a seguinte: se o nosso organismo faz esse procedimento sozinho, por que tantas pessoas insistem em dizer que estamos intoxicados? Ou então sugerir aí protocolos de detoxificação? Bom, a verdade é que realmente todos nós estamos intoxicados, alguns em maior grau e outros em menor grau. Mas por que isso acontece? Acontece porque hoje estamos expostos a muitos poluentes. Temos poluição no ar, poluição na água. O Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos nos alimentos. Além disso, existe o excesso de consumo de alimentos industrializados ou então ultraprocessados. Existe um grande consumo de medicamentos alopáticos, que nós chamamos de uso irracional de medicamentos. E, potencializado a tudo isso, ainda existem as pessoas que são obesas, que não possuem hábitos de vida saudáveis, que possuem doenças crônicas e que também são muito estressadas. E isso tudo forma um conjunto de fatores que sobrecarregam a detoxificação. E o nosso corpo deixa de ser eficiente nessa atividade. E aí começam a surgir os mais diversos sintomas, que a princípio não possuem uma causa, mas que estão lá pela ineficiência da eliminação de todas essas toxinas. E além disso, dentro do próprio processo de detoxificação, se você não tem um corpo saudável, ainda existe o estresse oxidativo, que é um subproduto das etapas 1 e 2. E o estresse oxidativo significa danos e lesões nas nossas células e bases de DNA. Se você quer entender mais sobre esse assunto, sobre o estresse oxidativo, eu vou deixar um link de um outro vídeo meu sobre o estresse oxidativo aqui na descrição desse vídeo. E agora, vamos à resposta da pergunta do vídeo. É mito ou verdade que suplementos podem ajudar na detoxificação? A resposta é: depende. O processo de detoxificação é algo contínuo. Todos os dias nós entramos em contato com substâncias tóxicas e naturalmente eliminamos substâncias tóxicas. E é claro que quanto mais em contato com substâncias tóxicas, com xenobióticos, mais sobrecarregado fica o mecanismo de detoxificação e menos eficiente ele passa a ser. E, obviamente, mais sintomas surgem. Então, no fim das contas, o que realmente é o mais determinante é você ter hábitos de vida saudável, é você estar dentro do seu peso, ter uma boa ingestão de água diária, ter uma alimentação balanceada com oferta de todos os nutrientes necessários, praticar atividades físicas, enfim, tentar ser alguém saudável. O corpo não adoece do dia para a noite, da mesma forma que ele não fica saudável do dia para a noite. Então, quando nós vemos propagandas de suco detox, de alimento detox, de dietas restritivas detoxificadoras ou então de fármacos instantâneos detoxificadores, é importante que nós tenhamos discernimento e pensamento crítico para ver que essas coisas não são verdadeiras. Elas podem fazer parte de uma estratégia, mas isoladas, ou seja, sem associação de uma mudança de comportamento, elas não têm poder algum. Então, propagandas de ações isoladas, fora de contexto, como é o caso do suco detox, é mito. Mas é claro que podemos, de maneira externa, potencializar a detoxificação. Nesse vídeo, você aprendeu que são necessários uma série de nutrientes, de elementos, para que possamos realizar as 3 etapas da detoxificação. E mesmo assim, existem muitos agentes, como os disruptores endócrinos, que irão prejudicar essa limpeza orgânica. E para você ter acesso a esses nutrientes, a esses elementos,
você precisa fazer deles uma rotina. Então, repetindo, não é você ter acesso de forma esporádica a um suco detox que isso vai influenciar positivamente o seu organismo. Ele pode fazer parte da estratégia, mas não ser a estratégia, já que a estratégia é ter uma alimentação saudável, ter hábitos de vida saudáveis, para seu organismo realizar então a detoxificação. Você, como profissional da saúde, ao começar um atendimento e estar diante de um paciente que apresenta vários dos fatores que o colocam como uma pessoa intoxicada, deve avaliar se esse paciente está disposto a mudar de vida. Aí sim, vai ser necessário entrar com uma suplementação junto com uma estratégia alimentar, porque esse organismo já tem um acúmulo muito grande de toxinas. Então, primeiro vai ser necessário potencializar essa ação de detoxificação. E aí sim entram alguns protocolos Flordíris que eu estarei passando no vídeo seguinte. Tudo isso, gente, é estratégia e não elementos isolados. Então, aguardo você no próximo vídeo para estudarmos protocolos de detoxificação. Um grande abraço e até mais!